de Samuel, no Velho Testamento, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Todo mundo achou? Ajude alguém do seu lado. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. De 1 em diante diz assim a palavra santa do Senhor. Primeiro Samuel, diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá ter pena por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu. Quem foi que Samuel viu? O que é que tem na sua Bíblia? Eliabe. E pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: vamos todo mundo ler juntos? Não olhe a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor... Vamos todo mundo, versículo de número 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa
aparência. Então o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A igreja, agora, a partir daquele dia, vamos ler esse trecho mais uma vez. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me dá um pouquinho aqui, ficou sem nada aqui, ó. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, provavelmente do livro de Samuel é o capítulo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe do conteúdo, e em especial o versículo de número 7. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel era um povo diferente de todos os povos da terra, porque Israel vivia um período de teocracia. Teocracia é o governo de Deus, é o governo que nós precisamos viver. O povo do Velho Testamento, até Samuel, eles viviam na teocracia. Quando Deus governava o povo, Deus falava com os profetas, Deus falava com os seus escolhidos, e os seus escolhidos falavam com o povo de Israel. E aí, o povo de Israel ouviu dizer que as outras nações tinham um outro modelo de governo. Qual era o outro modelo que o povo nas outras nações tinham? Eles tinham a monarquia do governo de um rei. E o povo de Israel pede para sair do regime de teocracia, de theos, em grego, Deus. Quando a gente estuda teologia, o theo é Deus em grego e logia o estudo. A teocracia é a cracia de theos, é o governo de Deus, o governo divino. O único governo do mundo que funciona era a teocracia com o povo de Israel no Velho Testamento. 400 anos para frente, e 300, 400 anos antes de Cristo, a Grécia presenteou o mundo com a democracia, povo, democracia, o governo do povo, feito pelo povo, para o povo e escolhido através do povo. Então, o povo no Antigo Testamento vivia na teocracia, mudou para a monarquia. Da monarquia, a humanidade passou a experimentar a democracia, que é esse governo que nós vivemos, que é esse regime humano que nós temos em quase todos os países do mundo, e que ele já ficou mais do que provado que não funciona. Todas as vezes que se deu a oportunidade para ouvir a voz do povo, para ouvir o que o povo tem a escolher, desde a Bíblia, não deu certo. E no regime, na mudança do regime de teocracia para a monarquia, Israel teve a oportunidade de escolher o primeiro rei. E o primeiro rei foi escolhido pelo povo, e Deus disse: vocês querem? Então vai ser dessa forma. E o primeiro rei é Saul, o primeiro rei de Israel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, versículo 1, olha o que Deus disse para Samuel. O Senhor, versículo 1, 1 Samuel 16, o Senhor disse para Samuel, o profeta: até quando você vai sentir pena por causa de Saul?
até quando você vai aguentar Saul no governo? O que é que diz aí no verso 1, depois da interrogação? Eu o rejeitei como rei de Israel. Olha o que Deus está dizendo. Eu rejeitei a Saul como o rei de Israel. Saul não anda nos meus caminhos. Saul não faz o que é certo aos olhos de Deus. E Deus, de forma muito clara, disse para o profeta que eu rejeitei a Saul. Saul precisa ser tirado do lugar. E aí ele diz mais: enche o chifre com óleo, vá para Belém, procura Jessé, pega um novilho para sacrificar, manda Jessé trazer os filhos dele, para que eu possa, porque eu já escolhi na casa de Jessé, dentre os filhos de Jessé, um rei para Israel. Veja que Deus misericordioso. O povo escolheu um rei errado, um endemoniado. A Bíblia diz que os espíritos malignos tomavam posse, conta de Saul. Foi esse o rei que Israel escolheu. E Deus então manda que Samuel fosse até Belém, chamasse Jessé, trouxesse os seus filhos, para que ele escolhesse diante dos filhos de Jessé quem seria o próximo rei de Israel. E aí nós vamos para o verso de número 7. Olhe na sua Bíblia, o texto que todo mundo leu. 1 Samuel 16, versículo 7. No versículo 6, diz que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e disse: com certeza esse vai ser o rei de Israel. Porque Samuel olhou para o primeiro filho de Jessé e achou que ele seria o rei de Israel. Na Bíblia Sagrada, na cultura judaica, existe uma questão familiar muito forte chamada de primogenitura. O primeiro filho, ele tem privilégios, ele tem ascendência, ele tem herança a mais, dobrada diante dos demais filhos. Quando o profeta Samuel olha para o primogênito de Jessé, Eliabe, ele diz: vai ser esse aqui com certeza vai ser o que Deus mandou eu vim até aqui para poder ungí-lo. E aí nós entramos no versículo 7. O Senhor, contudo, disse ao profeta Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o quê? No texto original da Bíblia diz que Deus vê o interior, Deus vê o coração, Deus vê a mente, Deus vê a personalidade. Olha que coisa incrível nós encontramos na Bíblia Santa, nesse texto da escolha de Davi. Quantas pessoas aqui já jogaram xadrez? Eu não sei aqui quantas pessoas já jogaram xadrez ou conhecem o jogo do xadrez. O xadrez, ele não começou como um jogo, mas como uma batalha de estratégia entre dois reinos. É o que nós temos no tabuleiro, no jogo de xadrez. E no jogo de xadrez, nós temos lá no centro o rei, a rainha. Que mais? O que é que tem de lado do rei e da rainha? O bispo, o cavalo, as torres, não é isso? De um lado e do outro. E na frente da monarquia, do clero, dos nobres, o que é que nós temos? Os peões. Os peões. Os peões estão lá no jogo, no tabuleiro de xadrez, para proteger a classe nobre, proteger o rei, proteger a rainha,
o bispo cavalo, os bispos, os cavalos e as torres. E aí, muita gente vem a este mundo na vida e passa a vida inteira pensando como um peão. Quando alguém trabalha na construção civil, aí tem os capacetes, o capacete branco é do engenheiro, dos engenheiros, dos técnicos, e existem o mestre de obra, existem os pedreiros, existem os ajudantes, mas acontece que do engenheiro para baixo, todo mundo é tratado como um peão. Eu creio que é uma referência ao tabuleiro do jogo de xadrez. Então, muitas pessoas passam a vida inteira se olhando no espelho e se vendo como um peão, uma pessoa menor, uma pessoa inferior, uma pessoa que nunca vai conseguir alcançar determinados degraus, que nunca vai conseguir conquistar algumas coisas que outras pessoas conquistam. E olha, o versículo de número 10 de 1 Samuel, no capítulo 16, diz que Jessé fez um desfile de quantos filhos? Você olhou no versículo de número 10, na sua Bíblia? Jessé, versículo 10, 1 Samuel 16, 10. Jessé levou a Samuel quantos de seus filhos? 7 filhos, imagina o desfile. Eliabe, que era o primogênito, foi o primeiro, e Jessé deve ter dito: olha Samuel, esse aqui é o primogênito, ele tem que ser visto primeiro, esse aqui é o meu garotão, esse daqui é o que me dá orgulho, esse daqui é o primogênito, é o que vai ficar no meu lugar. E ele fez um desfile, e passou 1, passou 2, passou 3, 4, 5, 6, 7, e Deus disse: nenhum desses. E Samuel pergunta para Jessé: acabaram os seus filhos? E ele disse: olha, tem um guri ainda, tem um menino aí, um gurizinho aí ruivo, ele cuida das ovelhas. Eu nem achei que vocês iam querer, achei que ia ser Eliabe, eu não achei nem que ia passar desses 7, eu nem trouxe ele para cá, eu nem estava contando que ele poderia passar na sua cabeça de ser alguém escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor. E ele disse: não, manda trazê-lo aqui, chama para cá, a gente não senta para comer enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, Deus confirma ao coração do profeta Samuel e diz: este é o meu escolhido, é este que eu separei, é este que eu quero, é este que será o próximo rei de Israel. E quem conhece a história do povo de Israel sabe que Davi foi o único rei ungido 2 vezes. Ele está sendo ungido aqui por Samuel, agora ainda moço, menino, nesse episódio, mas ele não vai conseguir sentar no trono rapidamente. Ele vai ser perseguido de morte, vai ter muita luta, muita batalha, até que ele possa de novo ser ungido. Ele teve que ser ungido 2 vezes, para ele poder sentar-se no trono de Israel e reinar. Quem diria que aquele filho mais moço de Jessé, o que talvez fosse o peão, seria de verdade o rei? Você, quando se olha no espelho, qual é a perspectiva que você tem de você mesmo? Se você estivesse no tabuleiro do xadrez, você acha que você seria quem? O peão? Um dos peões? Ou seria o cavalo que abre caminho? Seria a torre que sustenta, que protege?
seria o bispo que aponta a direção certa. Por que não você ser o rei? Por que não você ser a rainha? Imagina um peão se olhando no espelho. O peão se olha no espelho. Ele pensa que é peão, mas no espelho de Deus, o filho de Jessé, Davi, seria o grande e inesquecível rei de Israel. O homem que introduziu a idade do ferro. Davi introduziu a idade do ferro no manejo com o ferro para as armas, para os transportes. E da idade do ferro, hoje em dia, nós usamos coisas, equipamentos feitos de ferro, que Davi introduziu, que Davi fortaleceu, que Davi desenvolveu. Dentro da casa, aquele filho, aquela filha, eu não sei quantos irmãos você tem, quantas pessoas tem na sua família, e dentro da sua casa, como foi que você cresceu, com uma boa autoestima, acreditando que você ia chegar, acreditando que você ia conseguir, acreditando que você ia dar certo, sendo zombado pelos irmãos mais velhos, sendo ultrajado por alguém que não acreditava em você. E aí vem essa revelação no versículo de número 7, no 1 Samuel 16, quando Deus diz para o profeta Samuel: Deus não vê como o homem vê. O homem só consegue enxergar aquilo que está na frente. O homem só consegue ver a aparência. Não existe aquele ditado que diz assim: coração é uma terra que ninguém anda. Mas esse ditado não é completamente certo, porque a Bíblia Santa revelou desde o Velho Testamento que nós só conseguimos ver o exterior. Mas Deus nos conhece por dentro e por fora, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe do nosso conteúdo, das nossas intenções, do nosso potencial. Até quando nós conseguimos, até quando nós alcançamos os nossos limites, os seus limites. Talvez você não conheça, mas Deus conhece os seus limites, e se você não tentar, se você não for, se você não arriscar, você talvez nunca vai conhecer os seus limites. E agora nós estamos aqui diante de uma encruzilhada terrível. Nós precisamos entender, saber que nós não conhecemos direito o coração das pessoas. Se curve a esta revelação bíblica. Você precisa se curvar a esta revelação bíblica de dizer assim: eu erro. Quando eu olho para as pessoas, quantas vezes apostei numa pessoa, achei que seria uma pessoa que poderia estar comigo. Quantas vezes eu achei que aquela pessoa era boa, quantas vezes nós nos decepcionamos, quantas vezes nós somos enganados, porque a pessoa chega parecendo que é bonzinho, parecendo que é boazinha. Sabe, um dia eu fui numa feira, e estava aquele cheiro assim de óleo quente na feira, subindo, e eu olhei e vi que era pastel. Você já comeu pastel na feira? Aquele óleo que tem uns 30 dias que é o mesmo óleo, aquele óleo que já está ficando com a corzinha já escura, que não troca, que precisa trocar o óleo, que aquilo ali, ficar reciclando é terrível. E aí, um pastel assim, gordão,
bonito. Aí eu disse, eu quero um de queijo, aí paguei. Aí a pessoa me serviu um pastelão assim, grande, bonito, cheio de ar, de queijo. E eu peguei, assoprei, deixei esfriar um pouco, fui para o canto e mordi. E era um pastel de vento. Cadê o recheio? Não tinha recheio dentro. Você já se aproximou de alguém que você achava que era o top do top? E quando você começa a se relacionar, era um pastel de vento. Uma pessoa de pouco conteúdo, uma pessoa que aparentava. As aparências enganam, todo mundo sabe disso. Eu acho que é desse texto aqui de Samuel que foi cunhado esse ditado, que as aparências enganam. E aí você vai achando que é o máximo, e você acaba comprando um pastel de vento, não tem nada dentro. E a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, Samuel, não vá só pela aparência, não vá só pelo que você vê, porque vocês, Samuel, só conseguem ver a casca. Eu consigo ver o conteúdo, Samuel. Olha, quase ninguém casou com o primeiro namorado, com a primeira namorada. Quase ninguém. Existem casos que acontecem de se casar com o primeiro namorado, com a primeira namorada, mas isso é quase ninguém. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 19:14, a casa, tem uma versão que diz, a fazenda e os bens vêm com a herança dos pais, mas a esposa sensata vem de onde? Isso serve também para as mulheres. A casa e os bens vêm com a herança dos pais, mas o marido sensato vem do Senhor. Tanta gente foi na casca e casou, tanta gente se alegrou com a casca, com o frasco do perfume, mas quando abriu, você precisa crer na revelação de Deus, nesse versículo 7, que diz que Deus que vê por dentro. Se você ainda não casou, você precisa buscar, pedir a Deus que mande alguém que possa ser digno junto com você, para te ajudar, para te abençoar, para trabalhar junto, para correr junto, para ser honesto junto, para querer ser um homem de verdade junto, para querer ser uma mulher de verdade junto, porque a mulher sensata, quem dá é Deus, o homem sensato, quem dá é o Senhor. E aí, desfilam 7 dos filhos de Jessé. E Samuel se agradou do primeiro e estava perdido. Deus vai ter que confirmar. Deus precisa confirmar. Escolher na vida não é uma coisa fácil, não é verdade? Escolher não é fácil. Escolher não é fácil. E aí, se você aposta no seu taco, como é dito popularmente aí, você acha que você consegue escolher,
tomar as suas decisões da vida. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos enxergar depois daquela esquina lá. Se a gente olhar daqui, a gente só vê até a esquina. Da esquina para a direita ou para a esquerda, Deus está vendo, nós não. E aí, ou você se curva, se dobra diante de Deus, e pede a Deus que possa escolher por você, ter humildade de dizer: Senhor, eu preciso tomar uma decisão, Senhor. E eu preciso que o Senhor me diga qual a decisão, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou em frente. Eu preciso que o Senhor me diga, porque o Senhor é que sabe de todas as coisas. E Deus disse para Samuel: não atente só para a aparência. Não compre só pela embalagem. Ande um pouco com essa pessoa. Não existe nada melhor do que caminhar junto para você ver quem é a pessoa. Ainda não inventaram um outro remédio tão bom quanto caminhar junto com a pessoa para poder conhecê-la. Não tem remédio. Tem que andar um tempo para poder conhecer a pessoa quando ela está num momento bom, conhecer a pessoa quando ela está num momento difícil, pressionada, conhecer a pessoa em vários momentos, em várias situações. Mas o que parecia um peão era o grande rei. O grande rei de Israel que venceu todos os inimigos. O único rei de Israel, no período de monarquia, que acabou com todos os inimigos, todos os exércitos inimigos, foi Davi. Não olhe para ninguém e considere alguém como peão. Jamais diga para uma criança que ela não pode sonhar, para um adolescente, para um jovem, que ele não consegue chegar lá, que ele não vai poder comprar, que ele não vai poder ser, que não vai poder fazer. Você conhece as pessoas por dentro, é? Você sabe do futuro que Deus tem preparado para cada uma pessoa? Você que está aqui hoje, o que é que você está esperando em Deus? O que é que você está esperando em Deus? O que é que você está pedindo? O que é que você está batendo? O que é que você está clamando? Não deixe que alguém faça que você desista. Só tem um que conhece você, eu e todo mundo por dentro e por fora.
cuidado com as cascas. Cuidado com os pastéis de vento. Se você está aqui agora e Satanás usou alguém para te colocar para baixo, e você acaba acreditando que você é um peão. Ser peão é uma função digna, nobre. Deus tem um chamado para cada pessoa Ele tem um chamado. Mas se você quer continuar crendo nos seus sonhos, de ter uma família abençoada, de poder conquistar o que você deseja de verdade, se coloque de pé para a gente orar. Se você quer continuar crendo nos teus sonhos, se você rejeita toda palavra maligna para te derrubar, para te colocar para baixo, para te deprimir, para te desvalorizar, rejeite em nome de Jesus. Rejeite em nome de Jesus. Santo Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua revelação, tão simples, tão antiga e tão verdadeira. Não atentes apenas para a aparência, porque o homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos. Mas Deus conhece o interior, o coração, as intenções. O Senhor nos conhece de verdade. Ó Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, se existe alguém que está aqui agora, nos acompanhando ou presente, e que pessoas têm colocado para baixo, têm dito palavras de depreciação, de desmotivação, Senhor, nós rejeitamos no nome de Jesus, porque o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um futuro, o Senhor tem uma missão para cada um que aqui está. O Senhor tem algo preparado, o Senhor tem uma família preparada para aqueles que ainda não constituíram uma família. Que nós possamos ter fé e humildade para reconhecer que o Senhor que conhece por dentro e por fora, por isso precisamos pedir ao Senhor a direção para cada passo, para cada decisão a ser dada. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Te pedimos, ó Deus, ainda pela vida do Teu filho Framber,
que fará aniversário nos próximos dias, que o Senhor possa cobri-lo com o teu poder e com a tua graça. Digo, Framber, que já fez esta semana aniversário, e pela irmã France, ó Deus, que fará aniversário agora nos próximos dias. Abençoa esta família com a tua paz, com a tua saúde, com a tua prosperidade. Te pedimos, ó Deus, pela vida de Danilo Sena, ali no Recife, com Letícia, fazendo aniversário nesta semana, Senhor. Abençoa Danilo, protege ele, Senhor, nos expedientes, ele que é um policial militar. Ajuda, Senhor, ele no seu trabalho e os seus companheiros, na manutenção da lei e da ordem. Te pedimos, ó Deus, que ele consiga uma transferência para voltar a morar nesta região. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, onde hoje uma mulher tomou pela primeira vez a vacina no Brasil. Ó Deus, no nome de Jesus, afasta este mal de nós. Afasta, Santo Deus, este mal. No nome do teu Filho Jesus, nós precisamos de saúde, Senhor. Saúde para viver, para trabalhar, para poder seguir com as nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, vem nos dar um tempo, Senhor, de restauração. Vem nos dar um tempo, Santo Deus, de reavivamento do teu povo. Ó Pai, em nome de Jesus, toca nos cristãos, nos que estão desanimados. Ó Pai, no nome de Jesus, sustenta a nossa fé para que possamos prosseguir com fé para o alvo. No nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.